O assunto de hoje, ele tem a ver com toxina botulínica. Existe ainda muita especulação a respeito de como que se perde o efeito da toxina botulínica. E diferente do ácido hialurônico, que é um gel que vai sendo reabsorvido aos poucos pelo nosso próprio organismo, o mecanismo de retirada da toxina botulínica do nosso corpo é completamente diferente. E isso gera muita confusão, tanto na cabeça dos profissionais quanto na cabeça dos próprios pacientes, que na verdade, no fundo, ninguém compreende por que é que a toxina botulínica dura apenas 4 a 5 meses no nosso organismo. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje a respeito desse assunto, para que vocês entendam através do mecanismo de ação da toxina botulínica por que razão que a toxina botulínica perde o efeito com mais ou menos 4 a 5 meses. Você que está aí me assistindo, você sabe por que é que a toxina tem essa durabilidade tão curta? Hein? Você sabe por que ela não dura mais do que 4, 5 meses? E você entende também quais são os fatores que interferem na durabilidade da toxina botulínica? Bom, se eu disser para vocês que, conhecendo o mecanismo de ação desse produto, vocês vão entender por que razão a toxina dura o tempo que ela dura e quais são os fatores que interferem nesse processo, isso vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Joia! Então vamos lá. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a história da toxina botulínica e como foi que, através de uma doença do botulismo, os pesquisadores e cientistas da época descobriram uma forma de manipular e, através de fermentação bacteriana, constituir um poliofilizado que era capaz de relaxar ou de paralisar seletivamente a musculatura. Joia? E isso, ao longo dos anos, passou a ser utilizado de forma terapêutica, até que começou a ser utilizado também com indicações estéticas. E eu diria para vocês, recordando o que a gente conversou semana passada, vocês lembram que a primeira indicação da toxina botulínica não foi com finalidade estética? O primeiro uso da toxina botulínica foi feito por 2 oftalmologistas que utilizaram no tratamento do estrabismo, que não deixa de ser um problema muscular. Então, a partir daí, as empresas começaram a comercializar esse produto, que foram sendo liberados à medida que foram sendo fabricados por empresas diferentes, foram sendo liberados pela Anvisa, e eu mostrei toda essa sequência cronológica das marcas comerciais para vocês na última live. Se recordam? Joia! Então hoje, dando sequência nesse assunto, eu quero explicar para vocês qual é o mecanismo de ação da toxina botulínica, como que ela age no músculo para ela ter o efeito que ela tem. E por quanto esse efeito perdura, para que vocês compreendam de uma vez o que é que interfere na durabilidade do efeito do Botox. Joia? Então vamos lá, vamos entender qual é o mecanismo de ação. E primeiro, antes de entender o mecanismo de ação, eu quero que vocês entendam o que é e qual é a estruturação de uma molécula de toxina botulínica. Bom, então vamos lá. Olha só como que é a estrutura da molécula de toxina botulínica. Ela é envolta por uma membrana. Eu tenho uma cadeia leve, que está representada aqui por esse retângulo verde. Eu tenho uma cadeia pesada. Olha que interessante, a cadeia leve e a cadeia pesada de toxina botulínica, elas são unidas por uma ponte bisulfídica que faz a união entre cadeia leve e cadeia pesada. Já já eu vou mostrar para vocês qual é a finalidade de cada uma das cadeias no processo de internalização da toxina botulínica no músculo, tá? Ambas, cadeia leve e cadeia pesada, são envoltas e unidas por essa ponte de sulfato. E olha só, a cadeia leve, ela é zinco dependente, ou seja, eu preciso de uma molécula de zinco que se une, que fique unida aqui à cadeia leve da toxina botulínica para que eu possa ter a estruturação completa dessa molécula de toxina botulínica. É por essa razão, gente, que vocês já ouviram falar daquele complemento de zinco
para pacientes que não têm efeito com toxina botulínica, que a ausência de zinco no corpo, no organismo do paciente pode comprometer o efeito final da toxina botulínica. É por isso que hoje, em algumas situações, a gente prescreve a complementação de zinco para poder não interferir nesse processo de internalização da molécula de toxina botulínica. Joia? Então tá aqui. Olha só, de novo, resumindo, vou ficar um pouquinho aqui desse lado. Então, ainda falando sobre a estruturação da molécula de toxina botulínica. Eu tenho a toxina propriamente dita e o excipiente, que no caso aqui é o soro fisiológico. Num outro momento a gente vai falar com vocês a respeito da quantidade ideal e dos tipos de diluição, que a gente pode fazer uma diluição normal, a gente pode fazer uma diluição seca, tem o Dispor, que tem uma outra unidade de medida, que também a gente precisa fazer a equivalência para saber em qual a quantidade de soro fisiológico eu devo diluir esse composto propriamente dito, que é o poliofilizado a partir da fermentação bacteriana do Clostridium botulinum, tá? Então eu tenho a toxina e o excipiente. Dentro deste complexo de toxina botulínica, eu tenho a neurotoxina propriamente dita, que é o quê? Cadeia leve e cadeia pesada. E eu tenho as proteínas. Gente, olha só que interessante. Eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto aqui. As proteínas, elas não são tóxicas, são elas que diferenciam uma marca de outra, tá? Então, quando a gente pensa nas marcas disponíveis no mercado de toxina botulínica, o que diferencia uma marca da outra é o tipo de proteína que é agregado nesse composto para dar um resultado final. E cada marca comercial, existem algumas marcas que têm proteínas similares, mas o que diferencia as marcas de toxina botulínica são praticamente as proteínas que são agregadas a esse complexo, olha, que estão ao redor da neurotoxina propriamente dita, tá? Então, recapitulando, a molécula de toxina botulínica, ela é composta pela parte ativa, que é uma cadeia leve e uma cadeia pesada, que dependem de zinco e de uma ponte bisulfídica. Elas estão circundadas por proteínas não tóxicas e todo esse complexo agregado, ele deve chegar íntegro quando em contato com a fenda sináptica lá na ligação neuromuscular. É por isso que a gente não pode chacoalhar, a gente não pode agitar esse frasco vigorosamente, é por isso que a gente não pode tirar a toxina da temperatura adequada, porque senão eu desagrego esse complexo e ele chega inalterado na junção neuromuscular e aí a toxina não vai dar o efeito que ela precisa. É importante todos aqueles cuidados com relação ao armazenamento e a forma de manipulação para que esse complexo chegue íntegro na junção neuromuscular, que é de fato onde a toxina vai fazer o seu efeito. Até aqui tudo bem? Então eu vou seguir adiante. Olha só, a neurotoxina, como eu mostrei aqui para vocês, ela é formada de uma cadeia pesada, de uma cadeia leve, e as proteínas, elas podem ser hemaglutínicas ou não hemaglutínicas. É a proteína que vai diferenciar as marcas, como eu falei para vocês, e o peso molecular da toxina. Por isso que tem toxinas com pesos moleculares diferentes. Joia? Então, a cadeia leve, na verdade, é ela a parte ativa da toxina botulínica. Olha que interessante. Todo esse composto de cadeia leve, de cadeia pesada, de proteínas, do envoltório, tem a única e exclusiva função de levar a cadeia leve até a junção neuromuscular, porque ela sim é a parte ativa da toxina botulínica. É ela quem vai impedir a liberação da acetilcolina, que é de fato o mediador químico que faz a contração muscular, tá? Então vamos lá, que eu já me adiantei um pouquinho aqui. Então a cadeia leve, ela é a parte ativa da neurotoxina, sendo que sua função principal é, como eu acabei de falar para vocês, impedir a liberação de um dos principais neurotransmissores, que é a acetilcolina. Quando a cadeia leve impede a liberação da acetilcolina, aquele músculo simplesmente não responde às contrações e ao comando do impulso elétrico
comandado pelo cérebro, pelo sistema nervoso. Joia? Vamos entender como é que isso aí funciona. Mas antes eu quero falar aqui da cadeia pesada. Olha, a cadeia pesada, ela é responsável pelo transporte da cadeia leve desde o meio extracelular até a sua liberação no citoplasma da célula neuronal. Então, dá para ter uma toxina botulínica só com cadeia leve? Não, não dá. Eu preciso de todo o complexo, cadeia leve, cadeia pesada, proteínas, para que esse complexo chegue íntegro até a internalização da cadeia leve na junção neuromuscular. Joia? Muito interessante esse processo, né? Então aqui, num desenho um pouquinho mais esquemático, eu tenho, olha só, a cadeia leve, a cadeia pesada, eu tenho as proteínas que envolvem e protegem essa cadeia leve e essa cadeia pesada. Eu tenho a ponte bisulfídica que faz a união entre a cadeia leve e a cadeia pesada. E eu tenho uma molécula de zinco agregada à cadeia leve porque ela é zinco-dependente. Então, essa é a estrutura de uma molécula de toxina botulínica. O que diferencia marca A, B, C ou D? O tipo de proteína que está agregado ao redor da cadeia leve e da cadeia pesada e o peso molecular dessa proteína. Tá joia? Então vamos seguir adiante. Bom, antes de explicar, simplesmente eu amo esse contexto aqui. Por quê? Porque é através da compreensão desse mecanismo normal de contração muscular é que vocês vão ter realmente segurança para poder trabalhar com a toxina botulínica. Por quê? Porque vocês vão compreender qual é o processo de contração normal da musculatura, vão entender aonde é que a toxina botulínica altera esse processo e vocês vão ter muito mais segurança tanto na compreensão quanto na hora de explicar isso para o paciente de vocês, tá? Então, primeiro ponto, vamos entender como é o mecanismo normal de contração muscular. Vamos rever isso aqui, porque em algum momento a gente viu isso na época da escola, na faculdade, mas ficou um conhecimento lá no fundinho, então vamos recapitular aqui. Eu fiz esse desenhinho para ficar mais fácil para a gente poder entender. Então, olha só, eu tenho aqui a fibra muscular, na superfície da fibra muscular eu tenho receptores, tá? Aqui, o que eu tenho? Uma terminação nervosa. Detalhe, tá? Essa terminação nervosa é periférica. Periférica, ou seja, um outro dado importante, a toxina botulínica, ela age em sistema nervoso periférico, na junção entre a parte neuronal e a parte muscular. A gente chama isso de junção neuromuscular. Tá? Então eu fiz numa lente de aumento aqui para vocês entenderem como que esse processo elétrico, como que esse impulso elétrico direcionado através do sistema nervoso, como ele é traduzido num impulso químico e como é feita a contração do músculo a partir desse estímulo elétrico químico, tá? Bom, então na terminação nervosa, no interior dessa terminação nervosa, eu tenho vesículas sinápticas. No interior dessas vesículas tem vários tipos de mediadores químicos. Um deles, e o importante, que é o que vai ser importante nesse processo da contração muscular, é a acetilcolina. Então, olha só, eu tenho vesículas cheias de acetilcolina no seu interior. Essas vesículas têm receptores. Quando o impulso elétrico do sistema nervoso chega na fenda sináptica, esses receptores abrem essas vesículas que se conectam com a superfície da terminação nervosa e olha só o que acontece. A acetilcolina é liberada para o meio extracelular, aí ela se conecta com o receptor que está na superfície do músculo. Lembrando que eu preciso do cálcio circulante, vocês estão vendo aqui várias moléculas de cálcio, o cálcio está extracelular, tá? Então eu tenho cálcio circulante. Quando eu tenho a liberação da acetilcolina, esse receptor ele precisa
da acetilcolina e aí ele se conecta com o cálcio circulante. Nesse exato momento, o impulso elétrico é traduzido num impulso químico através do mediador químico, que é a acetilcolina, e ele se transforma num impulso mecânico, que é literalmente a contração do músculo. Então é assim que normalmente o músculo se contrai, no processo normal de contração.